palavra revelada se encontra em João 14. Tema da palavra, irmãos: a casa do Pai. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que para aqueles que seguem ao Senhor, para aqueles que escolheram o caminho, irmãos, do Senhor Jesus, que fizeram a opção de estar no caminho da retidão, no caminho da salvação, que é um caminho estreito, que é um caminho que não é fácil, que tem espinhos, que são poucos aqueles que permanecem e poucos aqueles que querem entrar por este caminho, irmãos. Não é um caminho fácil, não é um caminho, irmãos, que é feito um convite, não é um caminho que aparenta ser agradável aos olhos da humanidade, aos olhos daqueles que estão no mundo da perdição, irmãos. Não é um caminho que atrai essas pessoas. Glória a Deus. Jesus fala pela sua palavra que na casa do Pai há muitas moradas, que se não fosse assim, ele não vos teria dito. Ele foi, irmãos, ele subiu ao céu, ele cumpriu a sua jornada, a sua missão na terra e subiu ao céu para vos preparar lugar. Ele nos promete, irmãos, um lugar, uma morada eterna. E neste lugar, irmãos, chamado paraíso, chamado céu, nesse lugar, irmãos, Jesus nos garante que não vai haver pranto, que não vai haver dor, que não vai haver sofrimento. Glória a Deus. Jesus nos garante que neste lugar só vai haver alegria, só vai haver luz. Glória a Deus. Vai cessar, irmãos, o sofrimento daqueles que escolheram o caminho da salvação, daqueles que fizeram a opção de seguir o Mestre. Para aqueles, irmãos, que fizeram esta opção de estar nesse caminho, de seguir este caminho, não é fácil, irmãos, estar no caminho, pois o adversário, ele se opõe àqueles que fizeram a escolha do caminho de Jesus Cristo. Ele tenta, irmãos, de todos os meios, parar, colocar a dúvida, colocar ali o embaraço, o levante na vida daqueles que escolheram o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas ele fala, irmãos, pela sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, para a gente chegar ao nosso trabalho, para a gente chegar a um determinado lugar, a uma cidade, existe um trajeto, existe um caminho, irmãos. A gente escolhe o caminho, às vezes pelo GPS, às vezes pela tecnologia, irmãos, por onde a gente consegue chegar, trilhar aquele caminho mais rápido. Glória a Deus, irmãos. Muitas das vezes a gente quer chegar a São Paulo e a gente escolhe um trajeto para chegar naquela cidade. A gente quer chegar num local, irmãos, em um bairro, numa igreja. A gente escolhe o caminho, a gente pega ali, irmãos, um Uber, um coletivo, e a gente chega no destino, irmãos, ao caminho que a gente escolheu. Mas existe, irmãos, um caminho que, se você quiser passar por ele, se você quiser escolher ele, você tem que passar pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que escolher o Senhor Jesus.
tem que declarar ao Senhor Jesus que você o quer, que você o escolhe. Porque para chegar ao céu, irmãos, para chegar ao paraíso, para ser salvo, somente pelo Senhor Jesus, irmãos, pois Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, irmãos. Nós só chegamos ao céu através do Filho, Senhor Jesus Cristo. Não existe a história de apenas 144 mil entrar no céu, irmãos. Não existe essa história. 144 mil lugares reservados, glória a Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, através do Senhor Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas, inumeráveis, irmãos. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus está falando, irmãos, de inúmeros lugares, de inúmeras casas, de inúmeros palácios, de inúmeras mansões reservadas para aqueles que o escolheu nessa terra, para aqueles que escolheram o caminho do sofrimento, caminho da perseguição, caminho muitas das vezes da angústia, pois aqueles que estão com Cristo, irmãos, são perseguidos. Essa é a marca daqueles que estão com Cristo. Jesus, quando estava, irmãos, no caminho do Gólgota, glória a Deus, estava levando ali, irmãos, a cruz. Quando ele foi capturado em Getsêmani, muitos daqueles que estavam, irmãos, rodeando, reconheceram os discípulos, reconheceu Pedro como um discípulo. Falou: este era um deles, ele andava junto com ele. E Pedro, irmãos, o negou, dizendo que nunca havia estado com Cristo e que não o conhecia. Aleluias. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo houvesse cantado 2 vezes, irmãos. Glória a Deus. O espírito da traição entrou em Judas, o espírito da traição entrou em Pedro, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus estava andando por um caminho para o Gólgota, caminho, irmãos, da cruz, levando ali a sua sentença, que não era dele, mas que era minha e que era sua, levando a nossa sentença, irmãos, glória a Deus, nas alturas. E é por este motivo que eu glorifico ao Senhor, que eu louvo ao Senhor por ter levado aquela cruz, por ter carregado aquela cruz para nos salvar, irmãos, porque se não fosse assim, hoje nós não teríamos o direito da salvação. Aleluias, Deus. Mas Ele suportou, irmãos, aquela dor para nos dar o direito de andar pelo caminho da vida eterna. Aleluias. Este caminho, irmãos, que Jesus trilhou, caminho do Gólgota, ninguém na terra suportaria carregar aquela cruz. Ninguém, irmãos, de nós conseguiria carregar a cruz que Jesus carregou. O peso, irmãos, daquela cruz não significava o peso de uma madeira, irmãos. Não significava o peso de uma sentença, mas o peso que ele carregou naquela cruz, irmãos, foi o peso da humanidade. Ele carregou, irmãos, o seu peso, ele nos carregou ali naquela cruz, carregou o peso da iniquidade, irmãos, o peso do pecado, para nos dar direito à salvação. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que nós devemos ser gratos a Jesus Cristo
por ter, irmãos, nos dado o direito de entrar novamente, de ter uma segunda chance, de ser salvo, de entrar no céu, no paraíso, irmãos, de escolher um caminho chamado Jesus Cristo, um caminho que nos leva, que nos conduz a uma salvação. Ele nos garante, irmãos, que na casa do Pai há muitas moradas, inúmeras moradas, para aqueles que forem fiel, para aqueles que suportar, irmãos, a afronta, a calúnia, para aqueles que suportar a ventania, o deserto, para aqueles que suportar a injúria, para aqueles que suportar o levante do adversário, irmãos, para aqueles que for fiel até o fim. Esses vão herdar, irmãos, uma coroa eterna. Esses vão herdar um galardão no céu, irmãos. Os pequeninos, os desprezados, os pobres. Jesus está, irmãos, no meio dessas pessoas. Glória a Deus, irmãos. E Jesus nos garante para aqueles que levar a sua palavra, para aqueles que levar o evangelho, para aqueles que levar uma identidade, irmãos, de cristão, para aqueles que não o negar até o fim, ele nos garante o direito da vida eterna. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Palavras do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. É por isso que o cristão na terra, ele tem que assumir a identidade de um cristão. Ele tem que assumir de que lado ele está, de qual exército. Nós somos de Cristo e somos odiados pelo mundo. Glória a Deus, irmãos. Quem está com Cristo, irmãos, não tem vida boa na terra. Aleluias. Ele nos garante, irmãos, a vida abundante no céu. Glória a Deus. Mas na terra, irmãos, ele nos falou: filhinhos, eu sofri aflições no mundo e vós sofrereis também. Ele foi desprezado, irmãos, pelos seus, e nós também seremos. Glória a Deus. Mas venceremos o mundo com o Senhor Jesus. Esta é a palavra, e Deus seja louvado.